Aviso: pode conter erro ortográfico e correção automática. Referência em outras obras. Capítulo 2. 3 semanas depois. Laboratório Star. Já se passaram 3 semanas desde que Zack acordou do coma e descobriu sua habilidade de se mover em super velocidade. Nessas semanas, Zack começou a aprimorar suas habilidades de luta e a meditar sempre que possível. Atualmente Zack estava com Cisco, Harrison e Caitlin no porão com 4 placas de aço alinhadas na frente dele. O que você tem para nos mostrar, Sr. Allen? Harrison perguntou. Acho que minha velocidade é maior do que parece. Zack disse, fazendo com que todos parecessem confusos assistir. Os 3 cientistas observaram Zack pegar uma caneta e erguê-la para que eles vissem, antes de repente a eletricidade começar a brilhar ao redor da caneta e ele a jogou para frente, causando um estrondo sônico quando a caneta perfurou todas as placas de metal antes. Zack acelerou para pegá-lo quando ele estava prestes a atravessar uma parede. Harrison e seus funcionários ficaram completamente chocados. O que foi isso? Harrison pensou consigo mesmo. A Speed Force nunca foi usada dessa forma. Incrível! Cisco gritou correndo até Zack enquanto ele caminhava em direção a eles e entregou a caneta a Cisco, que imediatamente começou a inspecioná-la, e viu que estava em perfeitas condições. Uau, não tem nenhum arranhão nessa coisa, mano. Sim, Sr. Allen, como você conseguiu isso? Harrison perguntou, indicando as lajes, enquanto Caitlin olhava através dos pequenos buracos que a caneta fazia. Meditação é um hobby meu, e a ideia simplesmente me ocorreu. Zack encolheu os ombros, não revelando que após a meditação ele havia teorizado que poderia concentrar sua energia cinética como o antepassado Harry lhe ensinou com o arcano do vento, e felizmente funcionou. Alguma outra surpresa que você tem para nós? Harrison perguntou. Ainda não. Zack sorriu antes de sair, sentindo fome. Enquanto Caitlin e Harrison inspecionavam as placas e o cercado, Cisco correu para pegar Zack, contando a ele sobre um incêndio em andamento. Com um aceno de cabeça, Zack pegou seu traje e saiu em disparada. Central City. Zack estava acelerando pelas ruas a 400 mph em direção ao fogo, enquanto 2 caminhões de bombeiros também aceleravam em direção a ele. Esta é a escada 52. Ainda estamos a pelo menos 2 minutos. O chefe dos bombeiros disse em seu walkie-talkie: pessoas vão morrer lá. Despacho respondeu: eu sei. O chefe suspirou, antes que um borrão vermelho passasse pelos 2 caminhões. Que diabos foi isso? Zack continuou a correr quando ouviu Cisco. Zack. O que? Zack perguntou enquanto parava. Eu perdi. Você ultrapassou cerca de 6 quarteirões. Cisco disse, sorrindo. Meu erro. Zack disse antes, com um rápido movimento de pé, que estava indo na direção oposta. Realmente preciso aprender o layout da cidade. Ele pensou. O prédio em chamas. Os cidadãos de Central City observaram o prédio pegar fogo antes que uma moradora começasse a gritar enquanto olhava para a multidão. Paige. Minha filha. Alguém viu minha filha? Paige. Todos pularam quando um borrão vermelho entrou no prédio. Uau! Laboratório Star Cortex, você já está aí? Cisco perguntou, olhando para os monitores no momento em que Caitlin entrou com uma caneca de café. O que você está fazendo? Caitlin perguntou, fazendo Cisco pular e se virar para ela enquanto desligava todos os computadores. Nada. Cisco disse, tentando jogar com calma. Com quem você estava falando? Caitlin perguntou, caminhando até ele enquanto olhava para sua amiga com desconfiança. Ninguém. Cisco disse, você está falando com Zack. Quem? Cisco perguntou, confuso. Ezequiel Allen. Atingido por um raio. Ficou em coma por 9 meses. Acordou sendo capaz de correr mais rápido que a velocidade do som e enviar canetas através do metal. Tocou alguma campainha? Caitlin perguntou. Certo, ele foi ao Birbel Burger. Cisco mentiu antes que a voz de Zack saísse do alto-falante. Cisco, há fogo por toda parte. Cisco olhou para o palestrante e suspirou, sabendo que estava preso. Prédio em chamas. Cisco, você ainda está aí? Zack perguntou enquanto estava no prédio em chamas. Mãe. Mamãe. Zack olhou para o lado e viu uma garotinha segurando seu ursinho de pelúcia andando pelo corredor, assustada antes que o fogo subitamente subisse, fazendo-a pular fora. Uau! Todos gritaram quando a menina foi deixada na frente da mãe. Mamãe. A garota gritou enquanto ela e sua mãe se abraçavam antes que mais 3 pessoas fossem deixadas com os outros cidadãos antes que o borrão vermelho passasse pelos caminhões de bombeiros que ainda estavam chegando. Todo mundo está fora. Zack disse enquanto parava. O que mais você tem para mim, Cisco?
Zack, é Caitlin. Caitlin disse fazendo Zack suspirar. Ei, Caitlin. Você queria algo do Big Belly Burger? Volte para o Star Labs. Agora. Caitlin ordenou severamente fazendo Zack suspirar. Estou a caminho. Zack disse antes de ir embora, mas fez uma pausa quando tropeçou devido a um ataque repentino de tontura antes de apertar sua mão e decolar. Star Labs. Zack se apoiou na parede, enquanto Caitlin repreendia ele. Cisco, vocês dois perderam a cabeça. Quem vocês pensam que são? Ela perguntou. Bem, eu sou os olhos e os ouvidos, e ele os pés. Cisco disse fazendo Zack sorrir. Isso não é engraçado. Caitlin disse balançando a cabeça antes de se virar para Zack. Você poderia ter se matado. Você não pode ficar correndo pela cidade como um bombeiro supersônico. Por que não? Foi sobre isso que conversamos. Eu usando minha velocidade para fazer o bem. Zack disse. Falamos sobre você nos ajudar a conter outras pessoas que poderiam ter sido afetadas pela explosão do acelerador de partículas. Meta-humanos. E além de Creed Mardon, não encontramos nenhum. Você disse que queria que eu me ajudasse a derrubar meta-humanos, mas essa não é a única razão pela qual usarei minha velocidade. Tenho o poder de ajudar as pessoas e vou usá-lo. Zack disse. Pode apostar. Cisco disse com um aceno de cabeça completamente de acordo com Zack. Você poderia, por favor, dizer alguma coisa? Caitlin perguntou olhando para Veus que avançou. Acho que o que Caitlin está dizendo, com seu jeito espetacularmente raivoso, é que estamos apenas começando a entender do que seu corpo é capaz. Para não soar como um disco quebrado, Sr. Allen, peço cautela com moderação. Harrison disse. Você só pode ficar mais forte se ultrapassar seus limites. Ainda não encontrei o meu. Zack sorriu, fazendo Harrison sorrir antes de rolar para longe. Não espere que eu conserte você toda vez que você quebrar alguma coisa. Caitlin disse para Zack, que ergueu uma sobrancelha enquanto se afastava. Cisco foi até Zack e colocou a mão em seu ombro. Ei, aconteceu alguma coisa aí hoje? Os sensores do traje estavam retornando uma telemetria estranha, como se seus sinais vitais disparassem por alguns segundos. Na verdade, eu estava. Zack teve que fazer uma pausa enquanto seu telefone vibrava. Dê-me um minuto. Ele disse a Cisco antes de atender. Ei, Joy, está tudo bem? Ótimo. Joy disse em uma loja de armas onde os policiais estavam no local. Tenho uma cena de crime recente. Um cadáver. Detetives entrevistando testemunhas a quilômetros daquela fita amarela esticada sobre tudo. Só estou faltando uma coisa. Você consegue adivinhar o que é isso? Eu estarei lá. Zack suspirou antes de olhar para os três cientistas. Meu trabalho diário a cena. Ele disse antes de pegar suas roupas e sair correndo. Loja de armas. Zack entrou na loja de armas comendo um hambúrguer de queijo, agora vestindo um decote em V cinza escuro de manga comprida, jeans preto e tênis Nike SB Denim de cano alto. O criminoso fugiu com um monte de revólveres, pelo menos 6 Glock 19 equipadas com cartuchos extras de munição. Alguém está querendo fazer muita coisa ruim. Joy disse ao capitão Singay. Desculpe, estou atrasado. Zack disse terminando seu hambúrguer enquanto se aproximava. Não me trouxe um hambúrguer, Zack. Capitão Singh perguntou. Da última vez que isso aconteceu, tive que assistir a palestra de Rob sobre escolhas alimentares saudáveis. Não vou fazer isso de novo. Zack disse fazendo com que Singh suspirasse de decepção, já que seu namorado estava pressionando ainda mais a questão das escolhas saudáveis ultimamente. Zack passou por baixo da fita e começou a analisar a cena do crime, enquanto Eddie caminhava até Jory e Singh, segurando seu tablet na direção deles, disse: eu baixei as imagens de vigilância da câmera de vídeo. No vídeo, um homem com máscara de esqui atirou no proprietário. Antes de atirar na câmera, parece que há apenas um criminoso. Eddie disse antes de olharem para Zack enquanto ele falava. A filmagem pode mostrar apenas um, mas eram 6 caras. Os rastros estão todos se cruzando. 6 conjuntos de pegadas. 6 armas roubadas. Você está procurando uma equipe. Zack disse antes de olhar mais de perto. Estranho. Os sapatos, parece que são todos do mesmo tamanho. Dezenas masculinos. Bom trabalho, Zack. Sentimos muito a sua falta aqui. Singh disse antes de ir embora, enquanto Zack sorria. Mais tarde, delegacia de polícia da cidade central. Zack e Joy estavam entrando no departamento. Não acredito que você chegou atrasado à cena do crime, no seu primeiro dia de volta.
Joy, me desculpe, mas estou começando a pensar que Joy, me desculpe é meu nome verdadeiro, considerando quantas vezes você diz isso para mim. Joy interrompeu. Estou lidando com muita coisa agora. Zack disse: olha, eu sei que você está. Acredite, estou lidando com isso também. Sempre tive um conjunto de crenças muito simples. A gravidade faz as coisas caírem. A água molha as coisas. E até 2 semanas atrás, eu acreditava que o homem mais rápido poderia correr 1 milha em 4 minutos e não em 4 segundos. Joy interrompeu. Na verdade. Zack sorriu antes de ver Joy franzindo testa. Não é relevante. Você não disse nada a Iris sobre tudo isso, não é? Joy perguntou. Não, eu te fiz uma promessa. Eu mantenho minhas promessas. Continue mentindo assim. Você pode ser atingido por um raio novamente. Joy disse antes. Alto fez menção de falar, mas não conseguiu. Enquanto Joy continuava, vá para o laboratório. Comece a processar as evidências da loja de armas. Zack suspirou balançando a cabeça antes de correr escada acima, enquanto Joy observava antes de se lembrar de como Zack costumava fugir de casa quando começou a morar com ele e Iris. Mais tarde Zack estava caminhando em direção a uma mesa quando de repente tropeçou para frente e foi atingido por outra onda de tontura. O que diabos está acontecendo comigo? Zack se perguntou. Isso é tudo culpa sua? Zack olhou para cima quando Iris entrou vestida. Eu poderia ter escolhido folclore europeu para cobrir minhas necessidades de sociologia, mas não. Você disse, faça jornalismo, Iris. Os repórteres se divertem. Adivinha, Zack? Os repórteres não se divertem. O jornalismo é chato. Estou entediado. Eu culpo você. Zack sorriu. Na verdade, o que eu disse foi: você deveria fazer jornalismo. Foi uma sugestão. Não me faça bater em você. Iris disse, fazendo Zack rir antes de olhar para ela. Por que você está tão bonito? Zack perguntou, sentando em uma cadeira. O quê? Você realmente esqueceu? Iris perguntou, fazendo com que Zack olhasse para ela com as 2 sobrancelhas levantadas. Esta tarde. Terno e gravata? A universidade está dando a Simonstag um grande prêmio. E você concordou, para explicar o material científico do seu artigo. Foi mal. Zack disse, passando a mão pelo cabelo espetado. Quão rápido você consegue chegar em casa e se trocar? Iris perguntou. Muito rápido. Zack disse com um sorriso. Ei, Allen. Eddie cumprimentou entrando, chamando a atenção de Zack e Iris. Joy me pediu para ver onde você está nas evidências do tiroteio na loja de armas. Eddie olhou para Iris e cumprimentou. Oh, ei, Iris. Antes de olhar diretamente para Zack. Detetive. Iris disse, olhando ligeiramente para baixo. Zack olhou entre o casal e sorriu. Joy vai descobrir isso. Ele riu, fazendo Iris olhar para ele. Quero dizer, se a única maneira de vocês dois se comunicarem em público for Iris. Zack começou a fazer sua voz soar um pouco mais profunda antes de torná-la leve ao dizer detetive. Com uma risada, Zack pegou uma pasta e entregou a ele. Vocês dois precisam contar a ele, ou terão aulas de atuação melhores. Ele disse antes de sair para voltar para casa e vestir terno e gravata. 1h30 depois. Indústrias Star. Zack e Iris estavam no meio da multidão aplaudindo Simonstag enquanto ele segurava um prêmio e estava prestes a fazer um discurso. Acho bastante notável, tendo sido um tímido calouro na Central City University, estar diante de vocês agora. Os regentes escolha para o homem do ano. Embora eu aprecie muito o prêmio, a verdadeira honra para mim é saber que meu trabalho na transferência de órgãos ajuda a dar às pessoas uma segunda chance na vida. Muito obrigado a todos por terem vindo. Star disse, fazendo com que todos batessem palmas antes de sair, e todos começaram a se misturar. Ok, comecemos pelo princípio. O trabalho de Simonstag na clonagem celular levou a enormes avanços no futuro da substituição de órgãos. Zack disse antes de Iris pegar taças de champanhe. Os jornalistas podem beber no trabalho. Iris perguntou. Não, eles não são. Zack disse, colocando um copo de volta, mas guardando um para si, o que fez Iris olhar para ele com irritação enquanto ele levava o copo na cabeça. Você deveria tomar um gole de champanhe, sabe? Iris disse, eu estava com sede, as coisas têm gosto barato de qualquer maneira. Zack encolheu os ombros, colocando o copo na mesa. E se você já está entediado, espere até chegarmos à ciência por trás da regeneração celular. Iris, com um sorriso, enganchou seu braço no de Zack. Senti falta disso, Zack. Sinto que não passamos nenhum tempo de qualidade juntos desde que você acordou do coma.
Sim, tive algumas semanas loucas. Zack disse sim. Tracy tem contado a todos nos Jitters sobre suas atividades noturnas. Iris disse observando Zack dar um sorriso orgulhoso, fazendo-a zombar antes de ver Star passando Oh! Eu queria saber se poderia conseguir uma citação sua para o meu artigo. Agora não, senhorita. A segurança de Simon disse enquanto eles continuavam se afastando. Vou inventar alguma coisa. Iris disse fazendo Zack rir, antes de todos pularem quando uma arma foi disparada para o alto. Virando-se Zack e Iris viu Cecil mascarado entrar com armas erguidas. Quieto. Que consideração. Vocês estão todos usando suas melhores joias. Quase como se soubessem que viríamos roubar vocês. Agora todos façam fila. 15 minutos mais tarde Zack fez Iris tirar a pulseira e os anéis antes de colocá-los no bolso, enquanto todos faziam fila para que seus objetos de valor fossem levados, enquanto ele notava como cada um dos atiradores tinha a mesma altura, constituição física, olhos da mesma cor, quase como se eles eram clones. Prestes a confrontá-los, Zack olhou para Iris, que agarrou seu braço. Não faça isso. Ela disse preocupada enquanto Zack olhava para ela. Eu sou os olhos dela e acenou com a cabeça lentamente congelar. Todos olharam para ver que um segurança finalmente decidiu vir em seu socorro. Dede largue suas armas. O homem disse enquanto cada homem armado se virava para ele e todos erguiam suas armas e disparavam. Zack conseguiu agarrar o homem e colocá-lo no corredor, antes que ele acelerasse atrás dos ladrões, mas quando voltou para o saguão, ele parou de repente e caiu de joelhos antes de desmaiar, fazendo Iris gritar de surpresa e se ajoelhar. Para ver como ele está. Mais tarde Zack gemeu ao acordar ao ver que estava em uma maca. Ele está acordado. Um paramédico disse quando Zack começou a se sentar. Jovem, você tem que se deitar, você desmaiou. Não brinca, senhor. Zack disse antes de se levantar enquanto Iris se aproximava. Estou bem. Vou ver meus próprios médicos, obrigado. Zack começou a se afastar com Iris. O que aconteceu? Ela perguntou. Não tenho ideia. Fiquei com tonturas o dia todo, mas, espere, você está ficando tonto, por que não disse nada? Iris perguntou por que você precisava da minha ajuda. Eu prometi ajudá-lo e cumpro minhas promessas. Não se você ainda estiver fraco por causa do coma. Eu não quero que você se preocupe comigo, Iris. Vou lutar contra isso. Não se preocupe. Zack disse caminhando até Joy, Eddie e Iris. Eddie disse entusiasmado enquanto Joy olhava para Zack. Onde você estava? Joy perguntou. Os paramédicos estavam prestes a levá-lo ao hospital. Ele desmaiou. Iris disse. Você está bem? Eddie perguntou. Estou bem, uma boa noite de sono e estarei bem amanhã. Zack disse antes de todos olharem para o segurança. Achei que estava morto. Vi a arma disparar e então, bum. De repente, estou lá fora. Não tenho ideia de como cheguei lá. Ele disse ao policial. Deixe-me falar com você por um segundo. Joy disse antes de ele e Zack irem embora. Você perseguiu aqueles homens armados, não foi? Tentei, sim. Zack disse com as mãos no bolso. E o que você ia fazer quando os pegasse? Pedir gentilmente para eles encostarem. Você não é a prova de balas. Espere. Não, mas, Zack começou, mas Joy interrompeu. Tudo bem. Chega de heroísmo. Perseguir bandidos não é seu trabalho. É meu. Você não é policial. Entendi. Agora se você me der licença, preciso ver por que desmaiei. Zack disse indo embora antes que Joy pudesse pressioná-lo a prometer parar de tentar salvar as pessoas. Laboratórios Star. Zack estava sentado sem camisa na enfermaria, verificando seus sinais vitais. Você mentiu para nós. Como você pode não nos dizer que está tendo tonturas? Nós somos seus médicos. Deus sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo. Suas células estão em constante estado de fluxo. Você pode estar apresentando insuficiência cardiopulmonar ou um ataque isquêmico transitório. Você não pode simplesmente dizer mini acidente vascular cerebral. Zack perguntou. Você, entre todas as pessoas, deveria saber que na ciência nós compartilhamos. Não guardamos segredos. Caitlin disse com um olhar furioso antes de sair, não dando a Zack a oportunidade de explicar que ele tentou dizer algo esta manhã. Uau, eu não vi ninguém deixá-la tão brava desde Ronnie. Cisco disse seguindo Caitlin para acalmá-la. Ronnie era noivo de Caitlin. Aquele que morreu na noite da explosão do acelerador? Zack perguntou. Sim. Sentimos falta dele.
Agora vamos descobrir por que isso está acontecendo com você. Harrison disse antes de Zack segui-lo. Momentos depois, Zack estava olhando para a estaca de caixas montadas atrás de uma esteira. Um pouco de preenchimento. Só por precaução. Cisco disse antes de Zack subir na esteira. Você tem certeza disso, Cisco? Zack perguntou. A maioria das esteiras domésticas tem uma velocidade máxima de cerca de 19 km por hora. Esta foi testada pela Cisco. Confie em mim. Ela pode lidar com sua velocidade. Ok. Zack disse antes de começar a correr, e acelerou lentamente até chegar a 600 mph. Frequência cardíaca, pressão arterial, condução nervosa, tudo normal. Caitlin disse lendo seus sinais vitais para Zack. Veus disse função de ondas cerebrais dentro dos limites padrão. Caitlin acrescentou enquanto Cisco ria vendo relâmpagos começarem a piscar ao redor de Zack. Eu disse que a esteira aguentaria. Cisco disse Caitlin. Olhe os níveis de glicose. Veus instruiu antes de Caitlin olhar e suspirar. Oh, meu Deus! Claro! Era tão óbvio. Zack. Achamos que sabemos por que você continua. Veus começou, mas pulou junto com seus funcionários quando Zack desmaiou, caiu na esteira em alta velocidade antes de ser lançado de volta para as caixas desmaiando. Hora depois Zack gemeu acordado diante de Caitlin, e Cisco ajudou a se levantar. Eu desmaiei de novo. Falha metabólica total provocada por hipoglicemia aguda. Caitlin disse não estou comendo o suficiente. Então, uma bolsa intravenosa e estou pronto para ir. Zack perguntou se esticando experimente 40. Veus disse enquanto Zack olhava para 40 bolsas intravenosas vazias penduradas. Acho que você estava com sede. Precisamos criar uma nova dieta para você com base em suas mudanças metabólicas. Caitlin disse recebendo um aceno de Zack. Fiz alguns cálculos. Você precisa consumir uma quantidade igual a aproximadamente, a menos que estejamos falando de queijo e guacamole, que é como todo um outro conjunto de equações. Zack acenou com a cabeça e sentou-se quando ouviu a voz de Joy para a comida mexicana. Eu recomendo o Tito's. Na Avenida Bruckner. O melhor burrito da cidade. Zack suspirou quando Joy entrou. Detetive West. O que o traz ao Star Labs? Veus perguntou. Ando. Não consegui encontrar você em seu laboratório. Comecei a fazer uma pequena pesquisa. Acontece que houve relatos de uma faixa vermelha ao redor da cidade, parando assaltantes, resgatando pessoas de prédios em chamas. Você não disse a ele que estávamos trabalhando juntos? Veus perguntou. Fugiu da minha mente. Zack encolheu os ombros. Isso não é uma piada, Zack. Você já tem um emprego na aplicação da lei. Sugiro que volte a trabalhar. Um HMM. Caitlin assinou com a cabeça, fazendo Joy olhar para ela. Não olhe para mim. Estou do seu lado. Detetive. Todos nós queremos o melhor para Zack. Veus disse se você quisesse o que era melhor para Zack, tentaria dissuadi-lo dessa loucura, em vez de encorajá-lo a arriscar a vida. Eu escolho fazer isso sozinho, Joy. Zack disse levantando-se. Além disso, você viu um homem criar um tornado. O que a polícia vai fazer contra alguém assim? Desde a explosão do acelerador, suspeitamos que possa haver mais pessoas como ele. E você vai fazer o quê? Pegá-los. Você está louco. Você acha que é invencível porque pode correr bem rápido? Você não é. Você é apenas uma criança. Meu filho. Eu não sou uma criança, Joy. Zack disse irritado. E você não é a droga do meu pai. Meu pai de verdade está sentado em Iron Heights. Condenado injustamente. Você estava errado sobre ele. Agora posso não ser capaz de ajudá-lo, mas se eu puder salvar alguém de um prédio em chamas ou parar alguns idiotas com armas, eu vou fazer isso e nada vai me impedir. Você se acha tão inteligente. Joy disse com o coração partido. Todos vocês. Mas vocês não sabem o que não sabem. E espero que sejam inteligentes o suficiente para descobrir isso antes que alguém seja morto. Ele terminou antes de sair. Zack suspirou enquanto beliscava a ponta do nariz. Caramba. Ele sussurrou antes de ter uma ideia. Eu voltarei. Caminhando em direção à saída. Onde você está indo? Caitlin perguntou. Brasil. Zack disse fazendo com que os cientistas se olhassem enquanto ele acelerava, com um antigo prato do seu mundo favorito em mente que existia nesse mundo. Próximo dia. Delegacia de polícia da cidade central.
Zack estava em seu laboratório, com os pés apoiados na mesa, enquanto olhava enquanto escrevia página após página, antes de fazer uma pausa e estalar os dedos, antes de erguer os olhos quando Joy entrou. Vem gritar comigo de novo? Zack perguntou olhando para seu trabalho. O chefe da segurança de Simonstag foi assassinado ontem à noite. O legista colheu algumas amostras de pele. Espero que pertençam ao assassino. Veja se consegue encontrar uma correspondência. Joy disse em um tom cortante. Não pode ser coincidência que o evento beneficente de Stag tenha sido atacado ontem à noite. Zack disse pegando as amostras de Joy. Vou entrevistar Stag agora. Joy disse virando-se para sair. Eu posso ir com você. Zack ofereceu. Seu trabalho está aqui. Fique aqui e faça. Joy disse virando-se para sair no momento em que Iris entrou com uma caneca de café, enquanto Zack verificava as amostras. Olá, pai. Iris cumprimentou. Olá, bebê. Joy disse beijando a bochecha da filha. Tenho que ir. Quando Joy saiu, Iris caminhou até Zack, que estava esperando as amostras terminarem de serem testadas. Porque meu pai está bravo com você. Longa história. Zack disse com um suspiro, antes de notar ela olhando para ele. Porque você está com raiva de mim? Você deveria me encontrar no nervosismo para me dar alguma base científica para o meu artigo. E eu não apareci. Zack disse tendo esquecido. E agora tenho que criar um novo tópico para o artigo em 24 horas. Ou serei reprovado na tarefa. Iris disse enquanto Zack se levantava. Iris, não diga que você sente muito. Ok, eu sei que você está. O que eu não sei é o que está acontecendo com você. Iris disse enquanto Zack suspirava enquanto Iris rasgava seu pacote de açúcar. Nós crescemos em um quarto um do outro. Você honestamente acha que eu não sei quando você está feliz? Ou triste, deprimido ou perdido? Inferno, estávamos um ao outro primeiro. Então vou perguntar uma última vez, Ezekiel Allen, e é melhor você ser honesto comigo. Iris de repente diminuiu a velocidade até parar quando Zack começou a acelerar ao redor dela. Você quer saber o que está acontecendo? Eu entendo isso, e só quero te contar o que está acontecendo comigo. Você é o primeiro e único melhor amigo de verdade que tive em esta vida e a outra, mas prometi a Joy que não contaria a você. Sinto muito. Zack apareceu onde estava antes no momento em que Iris acelerou novamente. O inferno está acontecendo com você. Zack abriu sua mariposa para falar quando um bip o interrompeu, fazendo caminhar até seu computador. Ainda não terminamos de falar sobre isso. Iris disse andando atrás dele e olhando por cima do ombro. Que diabos? Zack perguntou olhando mais perto de seu computador. Houve um assassinato ontem à noite. Essas células da pele pertencem ao assassino, mas essas células são ingênuas. Células tronco que podem replicar e se tornar qualquer célula que o corpo precisa. Elas só vêm de bebês. Isso significa que o seu assassino é o quê? O recém-nascido? Iris perguntou. Indústrias Star Joy e Eddie caminharam ao lado de Simon tentando fazê-lo cooperar. Você honestamente acha que alguém quer me matar? Simon perguntou. Bem, não temos certeza, Sr. Starr, mas um evento em que você estava sendo homenageado foi roubado à mão armada. Eddie lembrou. E seu chefe de segurança foi encontrado assassinado esta manhã. Joy adicionou. Sou cientista e filantropo. Não somos frequentemente alvo de assassinos. Simon disse com um aceno de mão desdenhoso. Bem, e quanto aos processos? Você tem cerca de 20 deles pendentes contra você. Joy perguntou. É uma triste realidade da vida, detetive, que quando você ganha muito dinheiro, as pessoas que ainda não ganharam pensam que podem ficar com o seu. Simon disse com um sorriso arrogante. Joy abriu sua pasta e tirou uma foto de um homem. Pessoas como esse cara, por exemplo. Joy perguntou. Danton Black? Danton Black. Simon disse tirando a foto e olhando para seu ex-funcionário. Você o demitiu e agora ele está processando você. Joy perguntou. Infelizmente, nossa relação de trabalho não foi bem sucedida, mas posso garantir uma coisa a vocês dois. Danton Black não é um assassino. Ele é um pesquisador clínico, não um gênio do crime. Agora, se eu puder ajudá-los de alguma forma, por favor deixe-me saber. Eu quero que essas pessoas sejam capturadas tanto quanto você. Então aqui estamos. Simon, Joy e Eddie se viraram para ver 3 homens armados imediatamente. Joy e Eddie avançaram sobre Simon enquanto tiros eram disparados abaixo.
Joy gritou empurrando Simon para um lugar seguro enquanto os três homens se protegiam. Delegacia de polícia da cidade central. Zack estava caminhando em direção à mesa de Joy, quando percebeu todos pegando seus equipamentos e indo em direção à saída. Capitão, o que está acontecendo? Agora não, Zack. Um homem armado está atirando nas indústrias Starr. Singh disse indo embora. Zack observou ir, antes de se lembrar de algo. Joy está aí. Voltando para seu laboratório, Zack abriu seu armário e pegou seu terno. Indústrias Starr. Joy, Eddie e Simon ainda estavam se protegendo atrás de uma empilhadeira enquanto os três homens mascarados atiravam neles. Tire daqui. Eu te dou cobertura. Joy disse enquanto pegava sua arma. Pronto. Vá. Joy se levantou e começou a atirar rapidamente enquanto Eddie colocava Starr em segurança, antes de Joy atingir um dos homens armados que se protegiam novamente. Joy apareceu para ver o atirador tirar a máscara e ver que era Danton Black antes de seus olhos se arregalarem quando Danton começou a vibrar e outro Danton Black saltou de seu corpo. Joy observou quando o novo Black pegou a arma, e os três começaram a se mover em direção a ele disparando suas armas com firmeza, antes de Zack acelerar e agarrar as armas. Enquanto dois ganchos e um Eldov mandavam os três voando de volta ao chão. Largando as armas e olhando para Joy, Zack ordenou: vá. Não. Joy disse olhando para Zack seriamente. Zack perguntou enquanto Joy teimosamente se recusava a se levantar, antes que em um piscar de olhos Zack deixasse Joy do lado de fora e voltasse para ver Danton se levantando. Quem quer que você seja, entregue-se. Desculpe. Não vamos a lugar nenhum. Danton disse que duas novas versões de si mesmo se formaram até que Simon Stagg esteja morto. Zack olhou para o do meio, antes de acelerar, e uma cotovelada no queixo direito quebrou seu pescoço, enquanto um Rondouse para o outro à esquerda o enviou através de uma prateleira, antes de Zack dar um soco no estômago do original, causando ele saltasse um pouco para trás, enquanto dois novos clones apareciam. Isso deve ser uma vingança para meus clones das sombras preguiçosas. Zack disse antes de olhar para um clone que tentou flanqueá-lo, mas uma cotovelada em seu nariz o jogou no chão antes de Zack pular quando ele levou um soco no estômago. Com um grunhido ele começou a bloquear os socos, enquanto Danton criava mais 5 clones e todos eles começaram a socar Zack, dominando com números. Zack grunhiu quando foi forçado a se ajoelhar. Droga. Zack rosnou antes de se levantar e em um flash de velocidade derrubou os clones antes de fugir. 5 milhas de distância. Zack tropeçou e parou, enquanto tirava a máscara, e segurava a cabeça enquanto experimentava outra onda de tontura. Eu realmente espero que a Cisco tenha uma solução para o meu novo problema. Ele disse. Laboratório Starr. Zack estava sentado no laboratório enquanto Caitlin enxugava a sobrancelha enquanto Cisco limpava o traje. Você tem sangue no meu traje. Cisco disse fazendo Zack rir. São os outros caras. Zack disse antes de acenar para Caitlin com um pequeno sorriso enquanto ela recuava, o que ela respondeu. Outro meta-humano não tão amigável. O nome dele é Danton Black. Ele é um biogeneticista especializado em clonagem terapêutica. Cultivo de novos órgãos para substituir os que falham. Veus disse trazendo à tona o perfil de Danton. Aparentemente Starr roubou sua pesquisa e depois o demitiu. Caitlin adicionou. Eu vi Black criar duplicatas de seu próprio corpo. Zack disse se levantando. Isso é bastante irônico. O cara se especializou em clonagem e agora pode fazer xerox de si mesmo. Cisco disse caminhando. Se ele estava fazendo experiências consigo mesmo quando foi exposto à onda de matéria escura liberada pela explosão do acelerador de partículas. Veus explicou. Conheça o Capitão Clone. Cisco interrompeu fazendo com que todos olhassem para ele confusos. O que? Zack perguntou. Não se preocupe. Vou pensar em algo mais legal. Cisco disse antes de Zack balançar a cabeça e começar a sair. Onde você está indo? Veus perguntou. Até que eu possa usar minha velocidade sem ficar tonto, não serei bom em uma luta contra as pretas. Até que vocês encontrem algo que possa ajudar nisso, ficarei de lado. Zack disse antes de sair. 2 minutos depois CC Jitters. Zack entrou no Jitters para ver Iris e Eddie assistindo o policial na TV. Bom trabalho, Eddie. Ele elogiou fazendo com que Eddie e Iris se voltassem para ele. Não. Lugar certo, hora certa. Eddie encolheu os ombros modestamente. Não se venda pouco, você foi um herói hoje. Zack disse a CCPD. Ainda tem um assassino à solta. Eu deveria voltar para a delegacia. Eddie disse virando-se para Iris enquanto Zack caminhava até uma mesa. Ok. Iris disse antes dos dois se beijarem, e assim que Eddie saiu, ela foi até Zack.
Então você veio aqui para tomar cafeína ou finalmente vai me contar o que está acontecendo com você? Um pouco dos dois, na verdade, mas posso comer alguma coisa, estou faminto. Zack solicitou 5 minutos depois. Iris caminhou até Zack com um copo d'água, enquanto 6 pratos estavam empilhados na frente dele. Enquanto ele terminava de mastigar, acho que você estava com fome. Iris disse: estou estressado. Zack disse: ah. Iris disse sentando: vim pedir desculpas. E você está certo. Tenho estado distante. Zack disse: correto. Iris assentiu meio idiota. Zack adicionou: você deveria se desculpar com mais frequência. Você é realmente sensacional nisso. Iris disse, fazendo Zack sorrir enquanto tomava um gole de água. Então, o que você ia me dizer outro dia? Decidi trabalhar como escritor. Zack disse: realmente? Iris perguntou como uma sobrancelha. Sim, porque parece que você está tendo dificuldade em acreditar nisso. Zack perguntou olhando para o rosto de Iris. Deixe-me ler. Iris disse. Zack sorriu antes de enfiar a mão em sua mochila e tirar o manuscrito de 498 páginas. Ponto 0. Arca do Pecado. Iris leu. Leia e me diga o que você pensa. Zack disse antes de perguntar: alguma sorte em criar um novo tópico para o seu artigo? Sim, na verdade, e é algo que realmente me interessa. Iris disse animada antes de levar Zack até seu laptop. Eu sei que isso vai parecer loucura. Está em toda a internet esta semana. Em um incêndio em um prédio, em um assalto a banco mesmo na outra noite, quando aqueles ladrões atiraram no segurança, ele disse ele foi atacado lá fora. Algo lá fora está salvando pessoas. Achei que você estivesse cursando jornalismo, isso parece mais ficção científica. Zack disse vendo que Iris estava escrevendo sobre suas façanhas desde que te conheço, você acredita no impossível. E se você estivesse certo? E se você estivesse certo sobre a noite em que sua mãe e Barry morreram? Iris perguntou fazendo Zack suspirar e passar a mão pelos cabelos antes de seu telefone tocar. E ai, como vai? Zack perguntou atendendo seu telefone. Você precisa ir para o Star Labs agora mesmo. Caitlin disse com urgência enquanto ela e Cisco estavam em frente a Danton Black. Minuto depois, Laboratório Star. Zack acelerou para o Cortex para ver Danton Black. Então ele imediatamente agarrou Danton e o ergueu no ar. Zack, acalme-se, está tudo bem. Caitlin disse: não está tudo bem. Como ele chegou aqui? Zack perguntou. Eu meio que o cresci. Caitlin disse: o? Zack perguntou com uma sobrancelha levantada enquanto recuava e largava Danton, e olhava para Caitlin. É uma de suas réplicas. Veus disse rolando para o Cortex. Como você o fez crescer, Caitlin? Zack perguntou. Eu isolei uma amostra do sangue de Black do seu traje para ver se conseguia desencadear o processo de cultivo in vitro e aprender como Black se multiplica. Caitlin disse indo até seu computador para mostrar a Zack o que ela fez antes de se aproximar. Então eu expus as células-alvo a um gel de proteína, e elas começaram a se replicar nisso. Zack começou a cutucar o clone porque ele não está fazendo nada. Fizemos uma tomografia cerebral. As funções motoras involuntárias estão ativas, pouco mais. Veus disse: achamos que está agindo como um receptor. Cisco adicionou: os clones são uma concha vazias em Black. Desligue o verdadeiro Black e você poderá desligar todos eles. Caitlin disse meio como Aleph, com os 6 reis capitais. Zack pensou antes de perguntar: como sabemos qual é o verdadeiro Danton Black? Isso me ocorreu devido ao seu desmaio. Black tem limites, assim como você. Controlar todos esses clones deve exigir uma quantidade enorme de força física. Então, procure aquele que mostra sinais de fraqueza ou fadiga. Ele é o principal. Apenas uma teoria, mas uma que você talvez queira testar, Sr. Allen. Veus disse. Cisco se aproximou como uma barra de proteínas. Além disso, preparei essas barras de proteínas com alto teor calórico para você manter seu metabolismo acelerado. Zack assinou com a cabeça antes de pegar a barra, assim que o clone começou a se mover fazendo Caitlin gritar. Rapidamente Zack deu um golpe na parte de trás de sua cabeça, fazendo tropeçar nos computadores, assim que Joy chegou e atirou nele. Mais algum deles? Joy perguntou. Não. Caitlin disse: um nobre está em movimento. Ele deve estar convocando seus clones para a batalha. Zack disse: eu sei para onde ele foi convocado. Indústrias Star. Joy disse enquanto Zack levantava uma sobrancelha. Você concorda com isso? Zack perguntou. Você é teimoso e teimoso, mas você é uma boa pessoa, Zack.
Então, se você quiser fazer isso, então eu vou apoiá-lo. Você tem que fazer isso. Eu entendo. Então, pela primeira vez na sua vida, faça o que eu lhe disser para fazer. Faça. Vá pará-lo. Joy disse. Zack sorriu antes de abrir sua nova barra de proteína, enquanto caminhava em direção ao seu traje, e em uma explosão de velocidade decolou com ele. Indústrias Star Simon estava em seu escritório quando ouviu os tiros, entrando em seu saguão. Ele parou em estado de choque ao ver Danton e seus clones. A ganância imediatamente o encheu. Se ele pudesse capturá-lo e explorar seu dom. Olá, Danton. Ele cumprimentou com um sorriso ganancioso que foi imediatamente apagado quando os três levantaram suas armas. Por Simão. Danton e seus clones disseram antes de atirar, mas Zack acelerou e agarrou Simon e o deixou em seu escritório. Fique aí, velho. Zack disse antes de ir embora, de volta ao saguão para ver cerca de 30 Danton andando por aí. Sombras preguiçosas seriam realmente úteis agora. Ei! Zack disse chamando a atenção deles enquanto Zack passava por cada clone tentando descobrir qual deles era o verdadeiro Danton. Abaixe as armas e podemos conversar sobre isso. O velho pode ter roubado sua pesquisa, mas não jogue sua vida afastado por alguma fraude quando você puder inventar algo melhor. Você acha que isso é sobre minha pesquisa? Danton perguntou quando Zack notou os clones se aproximando dele. Antes de começar a acelerá-los, um soco no estômago aqui e um chute na rótula ali, antes de chegar a um ponto de vista onde pudesse tentar localizar o original. Este é sobre Elizabeth. Zack queria se mudar, mas com sua própria experiência usando clones, ele sabia melhor. Ela tinha uma doença coronariana degenerativa. Ela estava na lista de transplantes há anos, mas o tempo estava se esgotando. Então, se eu não conseguisse um novo para ela, coração, você ia cultivar um para ela. Admirável. Zack elogiou antes de todos os clones atirarem nele, mas ele facilmente pegou as balas. Danton, vendo que as armas não funcionavam, fez mais clones. Eu estava tão perto. Até que Stag roubou minha pesquisa. Para que ele pudesse colher a glória. E eu tive a enterrar minha esposa. Agora estou sozinho. Boa, você não é a única pessoa que já esteve sozinha. Zack disse acelerando em direção ao único que ele percebeu suando. Enquanto agarrava Danton pela cabeça, ele o levantou e o jogou em uma mesa, quebrando-o em dois. Zack olhou para trás e viu todos os clones inconscientes. Encontrei o original e o nocauteei, então o que eu faço com ele agora? Laboratórios Star Cortex. Todos se entreolharam sem saber o que fazer com Danton. Indústrias Star e pessoal. Zack perguntou antes de Danton de repente se levantar e pular pela janela antes que Zack acelerasse e pegasse seu braço. O que diabos você está fazendo? Solte-me. Danton gritou enquanto removia uma lâmina escondida de sua cintura e tentava esfaquear Zack apenas para Zack soltá-lo. Idiota. Zack disse virando-se e caminhando em direção ao saguão para ver todos os clones desaparecerem. Então, com um encolher de ombros, ele correu de volta para o Star Labs. Mais tarde, DPCC. Zack estava em seu laboratório, depois de sair do Star Labs, terminando seu relatório. Zack suspirou e checou seu telefone, mas ergueu os olhos quando Joy apareceu com 3 pizzas grandes com fome. Sempre. Zack disse fazendo Joy sorrir e se aproximar. Temos calabresa, azeitonas e jalapeno. Do jeito que você gosta. Joy disse fazendo Zack sorrir. Obrigado. Zack disse esfregando as mãos enquanto ia pegar uma fatia. Você estava errado. Joy disse ao lado do quadro de Zack. Eu errei muito esta semana. Você terá que ser mais específico. Você disse que uma das coisas que o levou a correr por aí foi que você não podia ajudar seu pai. Joy disse antes de puxar o mapa de Central City para mostrar a parede estranha de Zack. Você pode ajudá-lo. Nós podemos. Vamos descobrir quem ou o que matou sua mãe e Barry naquela noite. E então vamos tirar seu pai da prisão juntos. Zack sorriu antes de ficar sério e se levantou. Joy, o que eu disse sobre você não ser meu pai? Zack, eu sei. Eu sei que não sou seu pai. Joy interrompeu. Você está certo. Você não está. Você é apenas o homem que me manteve alimentado e vestido. Me ajudou com meu dever de casa, e me ensinou a dirigir e fazer a barba. E você me deixou na faculdade. Parece muito como um pai para mim. Zack disse enquanto Joy sorria e respirava fundo para não chorar de felicidade, antes de colocar o mapa de volta no lugar e se sentar no momento em que Iris entrou com o manuscrito de Zack, e os três se sentaram comendo pizza e conversando como nos velhos tempos. Fim do capítulo 2.